Dentro da indústria de animes, existe um tipo de personagem que virou uma identidade lendária de sua franquia. Não é aquele tipo de personagem que vende a obra por si só, que carrega sua obra nas costas. E é a única personagem que se destaca. Porém, é uma personagem que virou um ícone, um mito. Hoje vamos abordar o tipo de popularidade da personagem que reencarnou como uma versão feminina do lendário Rei Arthur Pendragon. Hoje vamos falar da icônica Artoria Pendragon, mais conhecida pela grande maioria como a Saber. Então, sem mais demora, vamos ao vídeo. Esse foi um vídeo sugerido por alguém. Eu sinceramente nem tinha pensado em fazer um vídeo sobre a Saber, pelo menos não tão já. Mas ainda bem que alguém deu essa sugestão de vídeo, porque a Saber tem muito mais camada interessante do que eu pensei quando o assunto é popularidade. E hoje eu vou analisar isso para vermos qual tipo de popularidade ela representa. E acredite, também é única, hein? A Saber já é uma personagem bem antiga. Ela vem de uma das franquias de visual novel mais famosas e lucrativas do Japão. Uma visual novel que foca em três grandes heroínas, como a Rin Tozaka, a Sakura Matou e, obviamente, a Saber. A Saber é uma personagem inspirada em um rei histórico muito famoso, que é o rei de Camelot, Arthur. Porém, nesse universo alternativo, ela foi trazida como uma mulher. Isso foi uma ideia bem arriscada. Porque imagina só mudar a imagem de uma figura famosa e respeitada, e transformar ele numa waifu para jogos. Mas no fim, isso passou longe de ser uma péssima ideia. Foi arriscada sim, mas não um erro. Diversos personagens em outras adaptações também tiveram inspiração no Rei Arthur. Todos em sua maioria são homens, porém a Saber seguiu por um caminho diferente. E talvez por ela ter sido criada de forma diferente, foi o que tornou a identidade dela algo tão único e inconfundível, e menos genérico e comum. A Saber é a personagem mais famosa e lucrativa da franquia Fate. Ela ficou extremamente popular por juntar dois símbolos muito fortes, que é o Rei Lendário Arthur e o Cavaleiro Honrado, pois isso amplifica o alcance global dela, porque é uma figura famosa por toda parte do mundo, e não só em um lugar específico. Junta isso com eles fazendo uns pequenos ajustes, como transformar a imagem de um rei em uma personagem feminina, então multiplica ainda mais as chances de sucesso. Mas a Saber não é só uma personagem séria e de forte convicção. Ela é um tipo de personagem forte, mas elegante, séria, mais humana, poderosa, mais vulnerável. Uma outra coisa que contribui tanto para a popularidade interminável da Saber é justamente por ela ser uma heroína poderosa e independente, porém sem ser de maneira forçada. Isso acaba agradando públicos diferentes ao mesmo tempo. Também o que a torna tão popular é o design icônico e simples. Ela não tem um design forte e único igual o da Kurumi, por exemplo. Mas se é um simples bem feito, ele acaba se tornando facilmente reconhecível. Ela basicamente usa armadura e vestido azul, cabelo loiro e simples, e a espada invisível, que é a famosa Excalibur. São coisas fáceis de reconhecer e difícil de confundir. E uma coisa legal na Saber é que ela não precisa ser um material waifu apelativo para ser famosa, ou usar roupas apelativas. Ela se destaca não só pela imagem dela, mas também pela função narrativa dela, porque ela tem código moral, conflitos internos e papel central na história. Isso dá peso e respeito e não só popularidade. A Saber não é só importante na rota dela, ela é importante nas três rotas, incluindo as rotas da Rin e da Sakura. E ela também rouba muito a cena, ela entrega muitos momentos épicos, e ela possui uma adaptabilidade absurda, sem perder a identidade dela, pois ela aparece em rotas diferentes, spin-offs e variações, mas ela ainda continua sendo a Saber. Em Fate, tem muitos personagens icônicos e populares, como o Gilgamesh, o Iskandar, o Archer, protagonistas moralmente complexos, e a própria Rin, que muitas vezes compete com a Saber na categoria Best Girl.
Vendo assim, dá pra entender que a popularidade da Saber não tem nada a ver com ela carregar o anime dela nas costas, ou muitos quererem assistir só porque ela está lá. Pois ela não é a única chave importante para o enredo, e não necessariamente sustenta tudo sozinha. Porém, ela ainda é a figura mais conhecida. Ela não precisa ter os holofotes para ela o tempo todo, porque ela já tem muito brilho próprio. É uma imagem muito consolidada dentro da franquia dela, pois ela é um tipo de personagem muito permissiva, que não rouba o brilho de outros personagens para si. Ela dá espaço para que os fãs gostem deles também, e até prefiram eles, mas de maneira alguma isso rouba o brilho dela, pois ela não depende disso, pois ela já é famosa pela imagem que ela representa. Ela já entrou na franquia preparada e pronta. Ela tem uma longevidade absurda e nunca deixou de ser relevante. E até hoje, por mais vasto que o universo de Fate seja, a Saber continua sendo o símbolo principal dele. Porém, a longevidade dela é diferente da longevidade da Kurumi, pois a Kurumi sempre precisa se adaptar e se remodelar para continuar sendo relevante. A Saber não precisa de nada disso. Ela pode continuar sendo a mesma personalidade em qualquer franquia, que isso não mata ela. Para vocês terem uma ideia, eles confiam tanto na reputação da Saber que ela foi a única das 3 heroínas que não recebeu um remake de sua rota em anime. A Rin teve sua rota, o Limited Blade Works, adaptada em 2 temporadas pela Ufotable, que foi de 2014 a 2015. A Sakura ganhou 3 longas metragens da rota Heaven's Feel, que foi de 2017 a 2020. Ambas tiveram suas rotas readaptadas, onde elas tiveram muito destaque. Enquanto a Saber teve que se conformar com a rota adaptada no anime de 2006 pelo estúdio Jin, onde tem uma versão mais rushada e datada. Mas por outro lado, isso nunca prejudicou a personagem, mas não fez nem cócegas. Mesmo que seus fãs sentiram sim falta de uma rota dela ser adaptada pela Ufotable, não é como se ela dependesse tanto disso para provar o valor dela, pois ela já tem muito destaque nas 2 rotas, entregou momentos muito épicos. Sem falar que ela tem claramente muito destaque na adaptação Fate Zero, onde ela é uma das personagens centrais. Anime esse que a Rin e a Sakura não tiveram lá muita participação. Agora, vocês acham que se fosse o contrário, se fosse a Rin e principalmente a Sakura, tendo a rota delas adaptadas em destaque na adaptação clássica, eles não iriam replicar elas nas adaptações da Ufotable? Mas é claro que iriam, pois embora amadas, elas não têm um forte apelo sozinhas igual a Saber. Muito menos a Sakura, coitada, que mesmo sendo uma das principais, ela só teve grande participação mesmo na própria rota dela, super diferente da Saber. Eles sabiam que ela não seria afundada se a rota dela não fosse refeita, pois ela nem precisa disso. Seria mais um agrado para os fãs, porque o que essa personagem já rendeu pra eles não cabe em dedos, velho. A Saber se tornou um fenômeno absurdo que muitas variações dela surgiram, como a Saber Alter, que é presente em rotas alternativas e várias adaptações. A Saber Lily, que é uma versão mais jovem e idealizada num visual mais leve e clássico. Tem a Saber Mordred, que embora não seja a Saber original, ela entrega no legado, pois é diretamente ligada à lenda da Saber original, e compartilha traços visuais e temáticos. Tem até a Saber Lion, que é uma versão paródia que aparece em spin-offs mais cômicos. Tem a Saber em Fate Grand Order, onde a personagem é reimaginada sem limites, pois aqui tem versões de verão, versões com armas diferentes incluindo armas de fogo, e mudanças completas de estilo. E se não basta isso, a Saber também virou uma classe inteira de personagens, como a Nero Claudius, que é uma personagem central do spin-off Fate Extra, que obviamente foi inspirada na Saber original. Pode não ser a mesma personagem, mas é inspirada nela. Também tem o Okita Souji, que aparece em Fate Grand Order, e embora seja menos conhecido, também é uma inspiração clara da Saber. Ou seja, a influência da Saber é tão grande que ela não tem só várias versões, mas ela também praticamente criou um padrão dentro da própria franquia. Ela virou um modelo, uma inspiração. E embora não seja 100% confirmado,
Algumas personagens de outros animes separados parecem descaradamente inspirados na Saber, pois eu já vi outras mulheres cavaleiras loiras e sérias com armaduras por aí. E o que isso prova? Prova que a identidade dela é forte o suficiente para ser modificada. Ela suporta múltiplas interpretações e continua com muita facilidade sendo reconhecível em qualquer forma. A Saber, diferente das personagens que eu fiz vídeo até agora, ela não é famosa por ter causado uma explosão imediata e por ser conhecida por um momento em específico que viralizou horrores. Ela não é famosa por se remodelar, por acompanhar a época atual e por carregar a obra dela sozinha nas costas. Não é dominante máxima de um arquétipo ou revolucionou um arquétipo popular. A Saber, diferente de todas que ganharam vídeo, nunca precisou provar o valor dela. A popularidade dela chega a ser até mais assustadora, porque ela praticamente nasceu popular. Ela simplesmente é famosa por ela ser ela. Ela não carrega a franquia nas costas. Não é a única figura popular. Porém, ela é sim a mais popular da franquia dela. Ela é a imagem lucrativa da obra dela. Enquanto a Kurumi e a Yuno são personagens que vendem suas obras com suas imagens, porém ofuscam outros personagens e em 98% são a razão para acompanharem suas obras, a Saber é uma personagem que vende a obra dela de forma atrativa. Muita gente conhece a Saber sem precisar entender de Fate. Ela é sim famosa sem precisar do hype de Fate. Porém, outros personagens também são o que convencem o público a se manter, porque eles são interessantes, fáceis de gostar, fácil de odiar e discutir. Ela não precisa ofuscar outros personagens e roubar a cena o tempo todo para se provar. O carisma dela é existencial. Ela é uma personagem extremamente consolidada e segura de sua reputação. Ela não precisa ser a favorita o tempo todo, porque ela já é a mais famosa, e isso basta. A Saber é uma das pouquíssimas personagens que virou uma celebridade, uma modelo e um exemplo de respeito e sucesso em sua obra. Tanto que é ao ponto dela gerar diversas variações ou personagens diferentes, porém descaradamente inspiradas nela. A Saber não é conhecida por ser uma personagem viral que quando lançou, virou o assunto do momento em tempo imediato, pois ela não é uma waifu viral. Porém ela não precisa ser. Ela é uma personagem que já começou famosa e continuou crescendo sem parar, servindo para sua obra como uma imagem de celebridade, inspiração e modelo. Ela é uma das pouquíssimas personagens de animes, se não for a única, a conseguir esse feito. Ela conseguiu se consolidar tão bem que ela nem sempre é vista como sendo inspirada no Rei Arthur, e sim somente como a Saber. Como uma personagem única, a Saber se tornou um símbolo, mas aí vocês podem perguntar, então se ela se tornou um símbolo, a popularidade dela é o mesmo tipo que o da Yuno? Não, não é bem assim. A Yuno também tem uma popularidade ligada ao símbolo, porém a Yuno é popular por dominar um símbolo de arquétipo. A Saber é um símbolo de franquia e estrutura. Ela não representa um arquétipo específico, mas ela é a identidade central de Fate. Pois quando alguém pensa em Fate, a Saber é a imagem mental que vem. Ela representa a franquia, o núcleo visual, a fundação temática e a imagem da marca de Fate. A Saber é uma personagem que fortalece o universo de Fate ao invés de sair dele. A Saber é um tipo de personagem que se tornou maior que uma personagem. Certo? Então, dito isso, qual tipo de popularidade a Saber representa? A Saber representa uma popularidade estrutural, porque ela ficou gigante por ser uma das estruturas que sustentam Fate, pois ela definiu a identidade visual, sustentou múltiplas versões e spin-offs e continuou relevante por anos, além de gerar uma expansão da franquia. Pois ela não é só mais uma personagem dentro da obra, e sim uma parte da estrutura que mantém a franquia viva até os dias de hoje. Diferente da Ren, ela não viralizou por um momento específico e não é lembrada só por aquilo, e nem depende de um arquétipo forte como a Yuno para ser lembrada, e também não fundou um arquétipo famoso igual a Trindade Tsundere. Pois o que ela faz, nenhuma dessas personagens conseguem fazer, que é se tornar uma estrutura e uma base da identidade que consegue gerar novas versões e spin-offs. E o mais incrível na Saber
é que ela faz muita jus à inspiração da lenda histórica que foi imposta nela, pois ela é uma personagem extremamente respeitada, admirada, não gera polêmicas e barulho, e mesmo assim é relevante e tem muita presença forte até os dias de hoje. E é isso que torna ela tão única e icônica, pois existem diversas personagens populares. Mas a Saber alcançou um nível diferente dentro de Fate, porque em vez de simplesmente existir na obra original, ela começou a se expandir, pois novas versões surgiram. Entre elas tem versões sombrias, versões idealizadas, versões alternativas, versões em timelines diferentes. E o mais impressionante é que mesmo mudando tanto, ela ainda continua sendo reconhecida instantaneamente. Isso mostra uma coisa muito importante. A popularidade da Saber não depende apenas de uma história específica, não depende de um momento viral, onde ela foi a mais comentada ou seu anime estar em alta, e ser comentado naquele momento. Isso chega até a ser uma armadilha que as waifus virais enfrentam, pois elas vivem de momentos e época. A Saber se mantém relevante porque o próprio conceito dela é forte o bastante para ser reinterpretado. E talvez esse seja o maior sinal de sucesso dela, porque presta atenção, poucas personagens conseguem virar personagem principal, identidade visual, produto e modelo para futuras versões. Tipo, é tudo ao mesmo tempo, cara. Isso é um absurdo. A Saber não é só uma personagem popular de Fate. Ela é uma das bases que sustentam a franquia até hoje, mesmo sem precisar ser a única personagem que se destaca. Ela é permissiva, ou melhor, expansiva, por ser dominante sem ser sufocante e sem roubar holofotes. Diferente de algumas que eu fiz vídeo que representam uma popularidade mais centralizadora. Ela não impede que outros personagens brilhem, não monopoliza o interesse da fandom, e ela coexiste com outros favoritos gigantes. Não à toa que a Hintozaka bate muito de frente com ela em favoritismo, embora ela seja sim o rosto estrutural da franquia, mas a obra consegue criar vários personagens extremamente populares, sem depender exclusivamente dela. Coisa que Date A Live e Mirai Nikki falham. O Gilgamesh mesmo é um outro personagem extremamente popular e amado, mas antes de Fate, ele era um rei histórico de uma obra literária que, embora conhecida, não era algo tão grande como um Rei Arthur, por exemplo. Mas Fate elevou muito o sucesso dele, e é um dos grandes favoritos da fandom. E é por isso que Fate também se tornou um grande sucesso. O universo é bom o bastante para crescer sem ficar preso na Saber, com seus personagens carismáticos e bem escritos. E isso é muito raro em personagens populares. A Saber tem vários estilos de popularidade que nenhuma personagem consegue imitar. E se você pensa que a popularidade da Saber é só para o nível nichado de Fate, então pensa melhor. Porque ela ficou tão consolidada como símbolo de Fate, que ela começou a ultrapassar a própria franquia e aparecer em colaborações completamente diferentes, pois a Saber já fez aparições especiais em outros jogos. Ela participou de jogos como Nitropolis Blasters, onde apareceu como personagem jogável convidada. Apareceu em Mahjong Soul, que teve colaboração oficial com Fate, e adicionaram a Saber como personagem jogável. Também apareceu em Honkai Star Rail, onde recebeu collab com Fate Stay Night. E a Saber virou uma personagem limitada do jogo. Também participou de Puzzles Dragons, que teve colaboração promocional com personagens de Fate, incluindo a Saber. The Alchemist Code também recebeu collab promocional com ela. E ela também participou de crossovers promocional em Phantasy Star Online 2. Ou seja, até para valor comercial enorme, ela tem força, além de carregar collabs praticamente sozinha, se tornando o rosto confiável para essas coisas. Isso acontece quando uma personagem começa a funcionar em universos que não tem nada a ver com sua obra original. Isso mostra que ela deixou de ser apenas uma personagem popular. Cara, a Saber é muito insana, eu estou impressionado com essa personagem. E essa é a Artoria Pendragon, uma personagem super icônica que virou o rosto de uma franquia, que foi inspirada em uma lenda super popular e respeitada. E o que parecia desafiador e poderia ser alvo de piada, na verdade só elevou a boa imagem que o lendário Rei Arthur já tinha. E o mais incrível
é que isso foi feito por uma personagem feminina que conseguiu gerar o mesmo nível de respeito e admiração que ele. Uma personagem que é respeitada, não apenas historicamente, mas também dentro de sua obra. Ela virou um modelo de sucesso absoluto. Não depende de momento viralizante. Não precisa prender a atenção e ofuscar personagens. Ela só precisa ser quem ela é. Ela é a Saber.